Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais vídeos no canal Projeto Viva e hoje nós vamos estar falando sobre a tribo de Efraim. Livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 20, que diz assim: Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. Ok? A tribo de Efraim, o seu nome, aonde ela nasce, nós precisamos saber antes de poder estar falando um pouco sobre ela. Ela nasce, o seu nome, Efraim, nasce do segundo filho de José. Quando Jacó, ele vai abençoar, antes, na verdade, de abençoar os seus filhos, ele chama José e pede para que José chamasse os seus filhos. E nessa questão, ele abençoa a Efraim, a Manassés e a Efraim juntos, com uma bênção diferente, é claro, um do outro, e coloca eles como sendo um dos seus filhos também, porque ele toma eles como sendo um dos seus filhos, os filhos de José, Jacó faz isso. E ele coloca Efraim e Manassés no mesmo nível de seus filhos, Jacó. E nisto, esses dois jovens descendem a tribo de Manassés, o qual eu já falei no vídeo anterior, e a tribo de Efraim. É do nome de Efraim, o segundo filho de José, que nasce o nome da tribo de Efraim, e nasce e vence toda a descendência de Efraim, ou toda a descendência da tribo de Efraim. A benção que era para ser dada a Manassés é dada a Efraim, a principal bênção. E foi o que Jacó quis. Jacó escolheu: a bênção será dada ao menor e não ao maior, porque o maior servirá ao menor. É o que se encontra em Gênesis 48. E o que chama a atenção é que essa tribo, sendo escolhida por Deus, está no meio das 12 tribos de Israel. Essa tribo, ela está marchando perante o tabernáculo, a oeste do tabernáculo. Ela é a primeira que está marchando das 3 tribos que junto está com ela. Isso é Manassés, que nós já falamos, e a outra que é Benjamim, que nós vamos ainda falar. No primeiro censo que foi feito em questão a soldados preparados para a guerra, foi de 40.500 pessoas preparadas para a guerra. No segundo censo, 32.500 que iria marchar e queria guerrear, quando necessário, nessa tribo. Essa tribo teve como centros principais, como Siquém, entre o Monte Ebal e o Monte Gerazim, de onde foi ali dado, foi abençoado o povo, Monte Gerazim. Siló, onde a arca foi deixada até os dias de Eli. Também Betel, onde ela está sediada em sua fronteira ao sul, que se tornou a mais importante dos 2 centros de adoração estabelecidos por Jeroboão. Os seus líderes, os líderes que nós conhecemos e que mais citamos, vêm desta tribo, da tribo de Efraim. São conhecidos, e eu vou citar o nome deles aqui: Josué, o filho de Num, aquele que estava com Moisés, aquele que estava entre os 12 espias que foram ver a terra de Canaã, aquele que depois de Moisés, quando Moisés morre, lidera o povo para entrar em Canaã. É Josué, é esse Josué que nasce, que é da descendência de Efraim, da tribo de Efraim. O segundo, Samuel, o profeta Samuel, ou o juiz Samuel, que ele vive e está vivendo o último juiz dos juízes de Israel, porque depois dele, ele mesmo vai ser a pessoa primordial para trazer o primeiro rei, e ser usado por isso como sendo um líder, para trazer o primeiro rei chamado Saul, para reinar em Israel e assim acabar o período dos juízes
e entrar o período dos reis de Israel. É através de Samuel, o juiz Samuel, o profeta Samuel, o líder Samuel. O segundo, o rei Jeroboão, também conhecido por nós, que liderou as 10 tribos que se rebelaram contra a casa de Davi, aonde houve aquela divisão, onde 10 tribos foi para um lado e 2 ficaram do outro. Foi o primeiro rei, foi Jeroboão, ele que liderou essas 10 tribos, ele que foi o rei dessas 10 tribos. Do outro lado ficou Rubom, né, que liderou as outras 2. O nome Efraim, ele é frequentemente usado nos dias posteriores para o reino do norte. Então, Efraim é sempre citado na Bíblia. Tem muitas citações de Efraim. A adoração ao bezerro, infelizmente, foi estabelecida por Jeroboão, que levou à corrupção moral e à destruição e ao cativeiro desta tribo, a tribo de Efraim. Também, os profetas profetizaram que haveria uma restauração de um pequeno remanescente no reino do Messias. Mas o que me chama a atenção é que essa tribo, ela teve tanto coisas boas, líderes bons, como líderes ruins. Eu posso citar 2 líderes diferentes, como o primeiro Josué e o rei, que também é considerado um líder, podemos dizer assim, o rei Jeroboão, que levou o povo a completa corrupção moral, né, contra Deus, e que trouxe ainda ao reino as 10 tribos de Israel. A diferença é que essa tribo, ela é citada várias vezes na Bíblia, no Velho Testamento, e que ela deixa para nós 2 legados diferentes, de pessoas diferentes, como Josué e como Samuel, né? Um legado ótimo, um legado excelente, um legado de pessoas que nós temos por inspiração, que nós queremos sermos como eles foram, pessoas justas, pessoas boas, pessoas que fizeram a diferença em suas épocas. Como essa mesma tribo, ela deixa o legado de Jeroboão, né? E deixa também um grande legado da sua destruição, da sua corrupção moral, do fim e de onde ela chegou. Nós precisamos querer escolher, meu Deus, qual legado nós queremos deixar. Se nós queremos ser parecidos, iguais a Josué e a Samuel, nós precisamos seguir os caminhos destes homens, que inspiraram as suas épocas, que mudaram e influenciaram histórias, e até hoje são influenciados por causa deles, que foram fiéis ao Senhor. Ou nós podemos escolher sermos igual ao Jeroboão, que teve a oportunidade que Deus fez, que ele saísse do nada, do oculto, do escondido, tipo um Zé Ninguém, e tornou ele rei sobre Israel, numa das maiores posições que uma pessoa poderia chegar em Israel, mas que deixou-se levar pelas corrupções do mundo, pelas coisas que estavam à sua frente, pelo mau coração, por se corromper diante de Deus, por pecar, por se deixar levar pelas coisas do mundo, por construir coisas que não era para construir, e por trazer a ira sobre Israel, as 10 tribos de Israel. Porque nós vamos ir sempre citando, na hora que nós lemos sobre os reis de Israel, falando sobre Jeroboão, que ainda os altares de Jeroboão estavam lá, que ainda que não foram como Jeroboão, ou que foram como Jeroboão. Sempre nós vamos ver nos livros de reis e crônicas, nas citações dos reis de Israel, que reinou sobre as 10 tribos, todos os reis que passou, sempre vai citar Jeroboão, na maioria das vezes, falando que ou que não foi igual a Jeroboão, mas que os altares que Jeroboão construiu estavam lá, né? Ou que
fizeram pior ou igual a Jeroboão, cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas que Jeroboão. Quem nós queremos ser? Qual é o caminho que nós queremos para a nossa vida? O que nós escolhemos? Servimos a Deus como Josué e Samuel serviram e marcarmos a nossa geração, ou servimos a Deus como Jeroboão serviu e deixarmos um mau legado? Qual legado você quer deixar para a sua posterioridade, para a sua geração, para aqueles que depois de ti virão? É isso que eu deixo para cada um de vocês, e desde já eu peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem e não deixem, por amor de Deus, de se inscrever aqui embaixo. Vamos fazer esse canal crescer o mais rápido possível para que mais novidades, mais coisas vamos trazer. Fechado? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até mais e fui!